se a pessoa nunca transaciona em determinados horários, você tem que ter uma inteligência para falar assim, pô, nesse período tá fora do comportamento dele e transacionar alguma coisa diferente de X fatores. Pô, vamos alertar. Ou segura essa transação, confirma. Vamos dar uma segurada. Várias discussões da inteligência artificial. Se prevê que boa parte, 60% dos trabalhos que tem no Brasil, entre 5 e 10 anos, vão deixar de existir. E é verdade, vai deixar de existir. E até mesmo a função de programador vai deixar de existir. Você não vai precisar mais programar, mas você vai precisar saber como ensinar. Você vai ter que se modernizar. Você tem tanta tecnologia que tu não sabe mais. Você não sabe mais o que... Por mais que você seja instruído, que nem você está falando, e o Brasil tem um problema de vazamento de dados muito pesado, que os caras conseguem tudo. Ele consegue fazer, sabe quem é você. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's ID, seu podcast para falar sobre identidade digital e como esse assunto vem evoluindo ao longo do tempo, para ser não só uma forma de prevenir que maus atores do nosso ecossistema façam ações lesivas às pessoas, mas também como uma forma de gerar novos negócios, novos modelos de negócio. Inclusive, tem nações que têm utilizado essas infraestruturas para aumentar a inclusão das pessoas, para criar mais competitividade nos seus ecossistemas, aumentar, inclusive, também a inclusão financeira. Eu sou o Gabriel Pereira, da Let's Media, e a gente está fazendo essa série em parceria com o time da Solute. Para representá-los hoje aqui, eu estou falando com o Daniel, que ele é head da área comercial B2B da Solute. Obrigado por estar aqui com a gente, dividindo a mesa e tocando esses papos, Daniel. Oi, Gabriel, muito obrigado. Hoje vai ser um dia muito especial, conversar com o Zenko, que você já vai apresentar. E vamos trazer aí assuntos relevantes. Espero uma conversa bem agradável. Muito obrigado. Boa. Pessoal, para quem ainda não conhece profundamente, inclusive a gente tem na nossa playlist aqui um episódio dedicado que eu e o Daniel conversamos diretamente. A Solute trabalha, além dos certificados digitais, com outras soluções ali de validação, tanto para KYC, para validação de assinaturas, documentos, toda a gestão de confiança, né? Acho que dá para chamar de uma empresa de confiança também, que é justamente para garantir que as informações tenham validade. Então, como uma autoridade certificadora, tem diversas soluções e é um prazer criar essa série aqui junto com eles. Para a gente explorar nesse episódio de hoje, a gente vai conversar com o Vitor Zenko. Ele é head de prevenção à fraude na 99Pay. A gente já foi colega de trabalho no Logínquo, ano de 2017 ou 18. Isso já... caramba, cara, tem tempo, hein? Tem tempo. Cara, o tempo tá passando. E a gente, enfim, já teve esse contato. É uma pessoa que trabalha da prevenção à fraude, mas vocês vão gostar porque tem uma cabeça muito legal, conhece muito do assunto e entende como é que isso pode ser aplicado em vários contextos. Então, Vitor, obrigado pela sua presença aqui, sua participação. É um prazer rever você, e ainda mais aqui compartilhando conhecimento nesse episódio com a gente, cara. Valeu, Gabs, valeu, Dani. Prazer aí estar com todos vocês. Vamos ter uma conversa maneira aí, vamos lá. Boa, cara. Eu vou, assim, explorar bastante seu conhecimento. Eu já falei aqui fora do ar. O Zenko sempre foi um cara, vou usar aqui o melhor da palavra, mas um cara super nerd, assim, curioso com as tecnologias e tudo, como é que funcionava. Então, acho que vai ser interessante até para abordar um pouco da perspectiva da evolução de como é aplicada a identidade digital na prática, né? Para que ela serve, como que ela é aplicada, quais são as oportunidades também. Mas, bom, eu queria entender um pouco da sua trajetória, Zenko, e como é que identidade digital entra na sua vida e se, na verdade, já usava esse nome lá atrás, se isso está virando um hype, é uma tendência do momento, enfim, queria entender um pouquinho do seu histórico também. Beleza. Então, antes até de contar da experiência, eu vou dar um pouco de contexto da minha formação como gente, porque eu acho que dá para entender um pouco mais o porquê que eu segui o caminho que eu segui. Eu vim de uma origem mais humilde, né? Minha família é mais humilde, então esse é um ponto para considerar, porque eu não escolhi a profissão que eu estou hoje. Acho que foi muito tenho que pagar as contas, ajudar em casa e tudo mais, mas vai ser, espero que seja uma história interessante. Sim, sim. Eu, antes de entrar no mundo acadêmico e tudo mais, né, faculdade e tudo,
eu sempre fui mais nerdola mesmo. Gostava de ficar, né, estudando e tudo mais. Então eu fiz Senai, assim, na minha época eu conseguia bolsa, fazia cursos do governo. Então, assim, eu fiz web design, design de HTML. Pô, aprendi a programar HTML, selecionar cor, então isso é mais antigo. Na época, eu aprendi também COBOL, que hoje, né, assim, quase não se usa mais. Então, mas sempre foi como hobby. A tecnologia sempre foi um atrativo para mim, como hobby, porque eu não era muito minha realidade ali no dia a dia, né? Eu não tinha em casa. Então, assim, eu ia para o Senai, eu ia para o governo, tinha alguns negócios. Então, assim, sempre foi nesse meio. Então, esse aqui é um ponto. E aí eu comecei minha vida universitária com psicologia. Você fala, pô, cara... peraí, eu não sabia disso não, cara. Mas psicologia, né? O cara maluco, hoje tá com um negócio digital, né? Então, eu comecei minha vida acadêmica no mundo da psicologia. Acabei não me formando e tal, mas assim, ele me deu uma bagagem muito grande de como eu vejo o mundo hoje e como que a psicologia também me ajuda a entender o mundo da fraude. Porque no final do dia é tudo comportamento. O ser humano é comportamento. O que a gente faz no digital, ele só é uma repetição do que a gente fazia no analógico, só que com uma maneira diferente. Né? A gente se identificava antes, você tinha que ir lá se identificar, porque senão você não conseguia ganhar Você não entrava no reino, você tinha um papel, a carta do rei. E se você não provasse que era você mesmo, às vezes você virava até escravo. Então, assim, é outro momento. Então, sempre teve a necessidade de identificar quem é a pessoa, né? Só que a gente muda a forma. E é engraçado que até mesmo os ataques, por mais que modernos, eles têm um fim de atingir certos comportamentos humanos. Então, o comportamento humano é previsível, né? Então, a psicologia me ajudou muito a entender que, junto com a tecnologia, a prevenção à fraude, né, no mundo digital, a prevenção à fraude é basicamente comportamental. Você tem um cliente com hábito, você tem um fraudador com hábito, né, então você consegue ali. Então, quando em um momento da minha vida eu passo a ter que buscar outras oportunidades de trabalho para conseguir pagar aí as contas de casa, ajudar a família, mãe solteira, minha mãe é uma guerreira. E aí tive que me virar. E quando eu entrei no banco, eu falei assim, putz, agora vai, né? Agora, meu irmão. Porra, agora... Cheguei lá, era tudo Excel. Era tudo... E Excel é Excel 95, não é Excel 2000 e... Não, Excel 95. Então, naquela época, né, os controles eram muito, muito diferentes do que tinha. E eu, por ter tido, né, lá no começo, como moleque, fazia Senai e tudo mais, pô, gostei. Esse mundo aqui é interessante, vamos... E meio que com a facilidade do sistema, eu consegui criar muitas coisas, mesmo num banco com alta tecnologia e tudo mais. E acabei me apaixonando. Assim, gostei do mundo de prevenção à fraude. Não tinha um dia que era... Você já tinha entrado direto nessa área? Isso, na parte operacional, mas no mundo de prevenção à fraude. Eu gostava de inglês por causa de jogos, nerdola, né? Então, assim, acho que muita gente aprendeu inglês por conta de jogo. Exato, no Tibão. Então, assim, tinha que me virar. Então, isso deu a oportunidade de estar lá e, assim, eu conseguia... Inclusive, muito da minha performance e tal era melhorada porque eu criava controles ali para... E eu sempre pensei de forma... É meio estranho falar isso, mas é meio preguiçoso. Assim. Eu falo assim, pô, eu passo 30 horas só apertando o botão do mesmo jeito. Deixa eu criar aqui no VBA um negocinho que vai ser maroto. Economizava um tempo do caramba. E você fala, pô, mas... E na cabeça, assim, não, o desenvolvimento de sistema. Naquela época, o projeto era 5 anos para você entregar o MVP que... E era só o produto entregue inteiro. Então, assim, ou você fazia ali uma gambi, né, inovava de uma forma interessante, ou você ia ter que esperar muito e o seu trabalho ia ficar difícil. Isso carinhosamente era chamado nos bancos de Shadow IT, que tinha quase que em paralelo os caras do VBA e tal, que iam montando esses sistemas aí que ficavam tão bons que, cara, suportavam a operação inteira antes de falar assim, olha, agora a gente tem que fazer um negócio com a tecnologia, porque olha só como é que tá funcionando aqui, mas tem um risco, etc. Mas isso aí era... o pessoal até falava, cara, a gente tem que achar os macreiros, onde é que esses caras estão? Era como se fosse uma entidade dentro da instituição. Né? É isso. E aí, assim,
como eu tinha facilidade no digital, né? E, assim, pensa que naquela época que eu entrei, assim, antes de trabalhar no banco, eu fiz avaliação de perfil comportamental e trabalhei em papelaria, tá, lá, né? Então, quando eu trabalhei em papelaria, era o chupa-cabra, né? Não sei nem se pode falar isso, mas era o... Sim, né, sim. pô, que coisa horrível, você tinha que ligar. Olha, o Gabriel aqui passou, ele tá passando o cartão, aprova ou não aprova? Tem crédito? Tem crédito ou não tem? O cartão não era isso. Então, veio a modernidade e veio outros fatores de segurança, né? Veio o chip, veio o TARD, veio outras coisas, né? E essa facilidade me levou a um negócio que eu gosto muito. Então, para mim, é muito legal trabalhar com esse meio, porque eu me apaixonei, tive sempre facilidade e não virou um trabalho para mim, virou uma diversão, né? Assim, eu sou entusiasta do tempo, então eu gosto de escutar né, a modernidade. Então, foi mais ou menos essa trajetória e por isso que eu cheguei hoje no mundo digital e amo essa parte de inovação, tecnologia. Muito bom. Legal, parabéns. E queria entender assim, quando é que, nesse contexto todo aí, esse conceito de identidade digital, talvez, começa a se formar mais, né? Porque eu acho que, em determinado momento, não sei se era assim, mas a gente está falando mais de credencial de acesso, autenticação, mas quando é que esse conceito fica amplo e próximo do que talvez seja o entendimento de hoje, assim? Mais ou menos no período que a gente se conheceu lá, né, em 2017, 2018, a gente já estava fazendo avanços importantes na forma de você identificar a modalidade de fraude, né? Até porque, o que os bancos fizeram quando se digitalizou de largada? Basicamente era pegar o processo das agências, dos processos dos comércios físicos e fez um copy and paste para o mundo digital. Funciona, passa para o digital e depois melhora. Então, quando você passa para o mundo digital, por mais que você tenha botado no mundo digital, você está fazendo a mesma coisa como era antes. Só que o risco muda, porque tu está num outro canal. Então, por exemplo, quando você está lá no... o trágico caso do tio Paulo que aconteceu, assim, era frequente, assim, era coisa... Acontece ainda hoje, né? Assim, ainda é triste, mas assim, era muito. Você fazia monitoramento das lojas, do transacional, você pegava os caras lá. Claramente era o Zenco de peruca tentando passar para uma cliente. Assim, não tinha nada a ver. E os caras eram cara de pau. Cara, e assim, toda vez que você vai para tecnologia nova, você tem que criar novos controles, né? Então não é que, nossa, o mundo vai acabar. Assim, o mundo sempre vai ter inovação e a gente sempre vai ter que regulamentar, criar controles, uma coisa que seja, né, assim... E a inovação do ponto de vista tecnológico e a inovação do ponto de vista do fraudador, né? Porque... Exato. A única diferença é que o fraudador ele não tem a parte ética. Então, assim, enquanto o sistema financeiro ou o e-commerce está lá se atualizando para o mundo digital, tem políticas internas, o cara que está fazendo coisa errada, ele não tem. Eu não preciso aprovar com marketing compliance. O que a gente via de página falsa falando, a gente vamos falar com você. Assim, hoje a inteligência artificial facilitou a vida dessa galera aí, do fraudador. Não tem mais erro de português, porque a inteligência artificial está facilitando a vida dele. O golpe moderno, tá moderno, né? Eu ia fazer um parênteses aqui, esses dias quase que eu caí num golpe, assim, e foi assim, foi vários azares, assim, ao mesmo tempo, assim. Primeiro, que, enfim, tava correndo um processo, meu advogado tava me respondendo e tal, e por algum motivo, eu tava trocando de celular. Então, não sei o que atualizou, eu perdi meio que os contatos, então só tava os números. E aí, do nada, chega a mensagem do meu advogado, supostamente, com a cara igualzinha e tudo mais. E só que era um número diferente. Mas como eu não tinha nenhum número, na hora nem... Aí ele falou assim, já saiu lá o resultado. E aí eu falei, pô, beleza, legal, muito antes da hora. Aí eu falei, tá, legal, me fala aí quanto que ficou o valor total, já deduzido, isso aqui. Aí falou um valor muito acima do que eu tava esperando. Eu falei, caraca, o negócio veio forte. Eu falei, pô, beleza. Cara, por uns 2 ou 3 minutos eu vivi num mundo onde eu tinha aquele dinheiro ali. Assim, eu fui, assim, me entreguei à realidade que ele criou. Rico. Falei, pô, irmão, agora eu já falei com a minha mulher, falei, já sei lá o que nós vamos fazer, eu vou viajar, sei lá, velho, vai cair uma grana aí.
E aí, velho, passou um pouquinho de tempo, aí começa a historinha. Ah, porque tem que pagar. Ah, mas a gente viu que não tem não sei o que no seu nome na receita e tem que pagar uma taxa, não sei o quê. E aí ele me mandou um PDF. Aí no PDF, cheio de erro de português. Aí foi ali que eu vi e falei, velho, que cagada. Mas se ele já tá com a IA direitinha, eu já ia falar, porra, velho. Óbvio que eu ia questionar ele. Falar, não, deduz aí então, pô. Já que você vai me dar dinheiro, deduz aí. Mas, cara, ele pegou a minha informação, pegou os detalhes do processo, falou de forma contextualizada. Aí caiu bem no dia que eu tava sem a parte toda. E aí virou a central de atendimento de golpe. Assim, os caras ficam o dia inteiro fazendo isso. E vamos dizer assim, eu me considero uma pessoa instruída, tô olhando para várias coisas, não sei o quê. E mesmo assim, eu quase fui. Então você imagina esse volume todo rodando. E como é que isso vai ficando sofisticado, como é que estão usando agora, pô, o áudio já não dá mais para confiar, o vídeo também já tá quase não dando para confiar, enfim. É meio assustador, assim, o quanto que esses caras vão se aperfeiçoando nisso, né, cara? E uma coisa interessante para a galera que gosta de filme, gosta da parte geek também, o estilo, né, Black Mirror da vida, tem muitos que falam de situações como essa, né, de que você vai ter que se modernizar. Você tem tanta tecnologia que tu não sabe mais. Você não sabe mais o que... Por mais que você seja instruído, que nem você está falando, e o Brasil tem um problema de vazamento de dados muito pesado, que os caras conseguem tudo. Ele consegue fazer, sabe quem é você. Então é muito difícil fazer prevenção hoje em dia e por isso o comportamental ele é importante. Né? Até mesmo do exemplo que você deu da voz. A voz hoje não é mais confiável. Mas, por exemplo... o que eu falo é assim, todo ataque novo que tem, você pode usar a mesma tecnologia do ataque para combater o ataque. Então, se você tem um deepfake, você usa o algoritmo do deepfake para identificar se ele foi criado por um deepfake ou não. Ah, legal. Que interessante. Pô, ele consegue ver nuance porque ele cria os pixels, não sei o que lá, você vai conseguir ver a nível analítico isso. Então, é uma forma de você combater. Só que não é natural para as pessoas pensarem dessa forma. Né? Uma vez a gente estava conversando com um amigo meu e falou assim, porra, japonês, vai entrar o computador quântico, as criptografias vai ser um inferno para todo mundo. Eu falei, cara, vai ser a coisa como sempre foi para todo mundo. Você tinha a criptografia 1, 2, 3, 4, nível guerra, bababá. Você vai ter a criptografia a nível quântico. Então, assim, você vai sempre combater com a tecnologia e, obviamente, os fraudadores, as pessoas de má fé, elas conseguem um pouco antes. Uhum. Porque você não tem que adequar, você não tem que passar por compliance, atualizar uma nova tecnologia. Será que o parque tecnológico vai aceitar? Então, assim, é muito mais fácil para o fraudador. Então, ele aprende muito mais rápido. Então, muitas vezes, os ataques são inovados e as tecnologias são inovadas com os ataques que já estão existindo. Ainda se tem muito... no Brasil, pelo perfil do brasileiro, de não se prever, de se prevenir, né? Você está nos Estados Unidos, eles guardam comida, porque tem uma época do ano que é frio para chuchu, e se você não guarda comida, tu passa fome no inverno. Então, eles têm essa previsão. No Japão, lá, meus familiares, mesma coisa, eles guardam, se planejam. Brasileiro não. Brasileiro é sempre no Mad Max, que é sempre no susto, né? Então, isso facilita a vida do fraudador, isso facilita a vida de todo mundo. Então, quando você não tem uma visão dessa de prever algumas coisas ou de se antecipar, planejar, isso também facilita e aí é o desafio, né? Os usuários também não fazem isso, né? As empresas têm medo, vê prevenção como um custo, mas, na verdade, eu habilito novos negócios. Se tu investe numa área de prevenção à fraude, eu vou garantir um negócio seguro, você vai voar. Vocês podem fazer o que for, que se precisar eu vou segurar a bronca. Por quê? Porque eu estou preparado tecnologicamente. As pessoas não veem dessa forma. E aí, como o negócio pode... né, a gente fica pensando, vou escalar meu negócio, a fraude também escala. Então, se você não cria controles e mecanismos de proteção, tu tá escalando a vida do fraudador. E ele vai estar feliz, porque ele vai falar assim, Tá facilitado. Pô. Você não toma cuidado com uma API que está aberta, pô, você fez a vida dele. Zenko, uma pergunta, uma curiosidade. Na mesma medida que é desafiador, porque o atacante ele está sempre tentando achar novos caminhos para executar o ataque dele. Nessa mesma medida, o nosso sistema como um todo também não fica mais robusto, porque você tem que ficar muito mais atento do que, segundo dizem em outros países, que tem menos ataque e tal,
reza a lenda que o sistema bancário brasileiro é um dos mais fortes por conta desse tipo de situação. É um fato E mesmo. a história do o que não te mata te deixa mais forte, né? É muito nessa linha. Você concorda com essa visão? Eu concordo. Eu fui Head Latam também, né? Assim, eu trabalhei na Colômbia e o Brasil é muito mais avançado. O Brasil, em termos de tecnologia, oportunidade, é muito mais avançado. A gente compete, infelizmente, pelo lado ruim, mas assim, a gente está igual o russo, China, no quesito de hackers aí importantes que conseguem fazer coisas maravilhosas. Então, assim, o Brasil, ele inova muito. O brasileiro é muito criativo, ele tem que se adaptar. Acho que muito da condição do brasileiro, porque a gente é um povo miscigenado, então você tem, né, diferentes culturas, modos de ver o mundo, né? Então, faz diferença, assim. Eu acredito que faz toda a diferença. E as empresas têm que se adaptar, né? Assim, hoje é tudo na mão, é tudo app. Então, a release que eu fazia antes, eu não consigo fazer release como eu fazia antes, uma vez a cada ano, uma vez a... Bicho, se eu fizer isso, eu vou à falência, esquece. Obviamente, tem muita empresa que não vai à falência porque tem uma estrutura mais robusta, você consegue ainda operar negócio, mas para continuar daqui para frente, precisa se modernizar. Né? E é um desafio muito grande, porque você muda a forma de pensar, dá medo, tudo que é novo dá medo. Sim. Então, eu vou colocar um negócio aqui, eu não sei, se eu botar... Eu lembro que em outro lugar, põe trava para emulador. Não, mas aí o cliente... Não tem lógica, o cliente vai entrar com o emulador no aplicativo. Vai emular. Por quê? Ele não vai emular. Né? Ele tá com o celular na mão, né? Então, eu até, voltando assim naqueles primeiros pontos, né, assim, a gente está no momento, voltando lá 2017, 2018, os bancos estão criando o Squad à torto e direito, os primeiros POs ali, transformação digital e trazendo o mundo físico para o mundo online. E aí, como é que começa a mudar essa visão de saber que a pessoa está entrando na agência do mundo digital e o celular, cada vez mais na mão das pessoas, naquele período, muita coisa também sendo descoberta, mais internet, etc. O que vocês se apegavam ali para montar essa visão e saber que aquela pessoa, de fato, era ela mesma? Assim. Antes a gente tinha só... Eu quero um empréstimo, eu tinha que preencher um cadastro, tudo mais, fisicamente, na agência e tudo mais, né? Levar documento. O processo online foi a mesma coisa, porque foi uma copia e cola. Então, quando a gente começa a implementar, e isso também levou tempo para o fraudador, para o próprio mercado, né, fraudulento ali, levou um tempo para se adaptar. Então... Zenco, desculpa atrapalhar. Essa demora até porque eu imagino que o tempo da informação era mais lento também, não era? Sim. Então, você atuava mais no offline, você tinha que ter informações, de repente alguém que está lá dentro que levava um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. É isso. E foi uma cópia do mundo físico, né? Então, quando você começa, por exemplo, se você está falando de uma empresa como o Google, o Facebook, que nasceu, né, digitalmente, eles estavam muito mais avançados num quesito de tentar identificar o usuário, porque ele só tinha isso. Mas no mundo financeiro, por exemplo, até mesmo do comércio, eu criei um e-commerce. Não tinha o e-commerce como era hoje, tinha um monte de fraude, várias empresas faliram digitais por conta de problemas com fraude. Então, assim, o mercado não estava preparado para isso. E aí tinha uma questão de experiência, né? Eu vou mandar tudo não sei o quê, aí demora, aí tá tudo na mão. Na época era mais browser, não tinha nem tanto app ainda, quando começou a melhorar. E aí você começa a utilizar informações do rastro digital. Era WebView também, né? WebView. Então, foi quando a gente começou a utilizar as variáveis digitais que a gente recebia, né? O rastro digital. Então, da onde que tá vindo, qual que é o endereço de IP, tem sentido geolocalização. Geolocalização nem falava tanto ainda nesse período. Então, você começa a ter informação. E aí tem até o caso engraçado, que uma vez a gente estava... identificamos que tinha um padrão vamos dizer, fingerprint, né? Então, eu tinha uma identificação mais ou menos digital que a gente conseguia criar e que identificava o perfil do fraudador. E aí, com base em estudos e análises, você via, opa, o fraudador tá aqui atacando os negócios. E a gente começou a brincar. Vamos ver se... Ele tá online aqui. Tá online. Aí começou a ver, assim, vinha um BlackBerry. Na época, BlackBerry era top. Aí veio o BlackBerry. Veio o BlackBerry top. Eu falei assim, mas BlackBerry com Android no sistema operacional? What the fuck? Você não tá batendo. Não aqui. Tá batendo. Aí depois você achava o Android / iPhone. Eu falei assim,
Na época ainda tinha Windows Phone. Então, assim, loucura. Você fala, não tem sentido nenhum. E aí você começou a pegar a manipulação. Quer dizer, porque eles viram que... Eu vi que eu estava tendo fraude ali, por exemplo, só com BlackBerry. Pô, bloqueia a BlackBerry. Manda para análise manual. Opa, já descobriu. Vou mudar. E aí ele começa a mudar mais. E aí quando começa a mudar mais... É o que eu digo, né? Os ataques vêm e você vai se adaptando, entendendo o modus operandi. Você podia até tentar fazer, mas naquela época, nós como grupo, inclusive os líderes, não tinha muita informação, era tudo muito novo. Não só para nós, para o mercado, fraudador, ele está testando com a gente. E aí ele pega e acha, não sei o que lá. E começou a virar uma briga de gato e rato ali. A gente começou a se caçar, né? E aí pegava e bloqueava, e pegava variante, que não sei o que lá, variação aqui, o cara mudava um código ali. Foi uma época muito interessante, foi uma das épocas mais divertidas ali da minha vida. E aí, ao chegar num nível que o cara que estava fazendo o ataque, ele começou a mandar na linha da transação, ou do login, ou o que for, mensagem. Me deixa passar. Cara de pau demais, né? Libera aí. Era tipo, Apple, Android, me libera aí, parça 2.0. Sabe? E aí Engraçado a gente foi isso, fechando. Pega aqui mais tecnologia, comportamento, o comportamento do IP. Então, assim, tudo é uma identidade digital, né? Se você tá, eu tô falando assim, ó, esse é o perfil do meu cliente. Mas esse também é um perfil do fraudador. Né? E o que naquela época ainda estava muito embrionário é que sempre se utilizou-se de ferramentas de solução para identificar risco, mas nunca para tentar autenticar o cliente de maneira positiva. Uhum. Então, eu sempre buscava o fraudador. Só que, naquele momento, a gente começa a pensar diferente. Fala assim, pô, se meu cliente só acessa iPhone e eu sei o perfil dele... Uhum. Eu tenho autenticado, cara. Eu tenho o habitual, a máquina de confiança ali. Máquina de confiança, ele acessa do mesmo IP, ele sempre está na mesma região. Se alguém tentar invadir a conta, eu vou olhar e falar, opa, peraí. Por que ele está no, sei lá, em Tocantins? Nunca foi. Uhum. Tudo é aqui e tal. Então você começa a criar mais variações. E aí os caras me xingaram lá, Jaspion, tem vários. Cara, isso aí. E deu medo, porque na época eu falei assim, pô, tô num lugar seguro, os caras sabem que sou eu. Obviamente o mundo fraudador sempre tem um cara que é infiltrado e tudo mais, mas assim, era muito divertido, né? Se chamar de divertido, realmente a pessoa... É meio... Mas deve ser divertido hoje, né? E o risco era outro, né? Assim, apesar que tinha um risco, mas... A API não era tão avançado, você não tinha cloud computing, então, assim, não se escalava Hoje, se você vacilar, bichão, você fecha a porta no outro dia. Uhum. Você fecha. Eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de e-commerce, não sei o que. Se você vacilou na parte tecnológica e você deixou alguma fresta ali, você fecha amanhã. Então, é muito importante ter essa visão de risco. E aí, nesse momento, a gente começa a criar perfis comportamentais, porque daí eu valido o cliente. E aí eu já separo a parte. Pô, o meu cliente, a maioria das pessoas é de hábito. E aí, quando entra a psicologia, o ser humano é um ser de hábito. Quando ele tem um hábito e eu consigo identificar esse hábito dele, se mudar, aí eu tenho risco. Então, em vez de eu só olhar o cara de risco e o comportamento de risco, porque tem muito cliente com comportamento de risco, eu passo a validar essa identidade digital. Pô, o cara, ele mora em São Paulo, mas de repente começou a transacionar em Minas. Pô, mas eu vi aqui que ele está com o mesmo dispositivo, é a mesma identificação, ele não mudou. Então, ele mudou de estado, pode estar viajando. Então, você conseguiria até predizer onde que o cara vai, onde que ele... né, assim, os riscos que você tem atrelado. E aí você começa a fazer outras regras, né? Então você começa a incluir ali regras de geolocalização e tudo mais. Mais uma vez, o fraudador moderniza, né? Então você põe lá o VPN, você burla, Pokémon GO, se lascou, né? Tiveram uma dor de cabeça para arrumar ali, né? E às vezes ainda tem uma dor de cabeça, mas assim, os caras criaram VPN. E sim, é para joguinho. Não é só mundo financeiro. Tu estraga teu negócio se você não pensa nos negócios. Eu já tinha visto do pessoal usando VPN, sei lá, para parecer que ele estava num lugar para entregar comida, coisas do tipo assim, para realmente manipular. Você já viu aplicativo que eles falavam assim, olha, a gente... era até um incentivo legal, assim, para falar assim, olha,
a gente vai meio que pagar ou bonificar as pessoas que são mais saudáveis e, sei lá, estão caminhando mais. Aí o cara, então tá bom. E tome VPN e vai lá, andei pra caramba hoje aqui. E o cara lá deitadão em casa com Doritos em cima É isso, ganhando bônus. As pessoas se facilitam, né? E aí é o que eu digo, você cria um monte de conta para poder ganhar welcome bônus. É um tipo de abuse, né? Você está abusando ali do sistema para fazer coisa que não é esse o propósito, né? Então, o controle, a identidade digital te ajuda nisso. Eu quero fazer um negócio eu vou, sei lá, esses e-commerces da vida, Shopee, Mercado Livre. Pô, se eu conheço o cara, se eu conheço a pessoa, eu sei o hábito dele, quando ele vem. O marketing usa bastante isso. Eu vou conseguir ser mais assertivo, eu vou conseguir vender mais. A mesma clusterização que hoje se faz para marketing, se utilizado para o meio de segurança, tu também consegue fazer uma prevenção muito mais adequada. Eu já sei que o meu perfil do usuário aqui do Zenco é esse, ele anda com a Android Motorola dele ou qualquer outra marca, ele está sempre nessa geolocalização. Eu já sei, né? Então, eu já entendi o perfil desse cara. Eu posso fazer mais negócios com ele. E eu posso escalar meu negócio. Porque a ideia da identidade digital é escalar. Mas aí, deixa eu tentar entender um pedaço aqui. Porque assim, a primeira pergunta é, beleza, como é que a gente compõe essa identidade digital? E a segunda em teoria, esse fraudador, ele já superou, de alguma maneira, uma primeira identidade do usuário. Então, de alguma maneira, ele entrou num ambiente logado e aí ele passou por senha, reconhecimento facial. Está muito em alta aí essa questão de roubo de celular e sei lá o que os caras fazem que quebra tudo e contrata e mexe no Pix e etc, etc. Então, assim, ele já quebrou essa primeira barreira. E aí depois a gente está falando do comportamento diferente do habitual, né? Mas o que forma... assim, primeiro, como é que a gente melhora a primeira barreira? E segundo, o que mais que compõe essa identidade onde a tecnologia não resolve e talvez a engenharia social entra, né? Como é que você resolve isso de outras formas? Pensando na evolução da identidade digital, né? Então, assim, antigamente, como era o copia e cola, você tinha algumas questões que você utilizava que era igual ao processo físico, você passa a incorporar. Então, validação de documento, você coloca um monte de coisa lá dentro. Isso passa a não ser tão suficiente, porque eu posso manipular o documento, fazer um upload, então a galera muda. Não pode mais fazer o upload. Mas nessa época, o pessoal não usava ainda a variável digital para identificar o usuário. E se passa a utilizar. Só que ainda assim, a galera não estava muito experiente nisso. Então, começa a vir novas tecnologias em ascensão. E aí eu lembro que até a Apple começou a lançar várias questões para desbloquear celular. Né? Então, assim, a mesma tecnologia de biometria facial para desbloquear um celular começou a ser utilizada também no mundo empresarial, comercial, a parte de segurança e tudo mais, para você conseguir ter uma camada maior de segurança. Só que é muito mais caro. Uma tecnologia que estava iniciando, ter uma base e tudo mais. E aí, riscos, né? Pô, você tem a minha base, você tem a minha face, você tem isso, você tem aquilo. Questão de segurança, né? Pô, Então, você tinha várias questões aqui. Você muda e a face já passa... Ele quebra, o fraudador começa a quebrar. Então, eu botei a face e veio o deepfake. Pô, e agora? Aí você põe um live. Não só o deepfake. Não só o deepfake. Lembra, há pouquíssimo tempo atrás, acho que saiu até no Jornal Nacional, os caras com umas caras de silicone, de sei lá o que era, tipo assim, num cativeiro fazendo em lote, assim. Eu falei, que é isso, cara? Coisa de filme, assim, você imaginar que... E ainda passou de alguma maneira, tava passando. E essas, assim, sempre você vai achar. Eu lembro uma vez que a gente foi lá, conseguiu buscar os caras, chegamos, foi na Bahia, foi muito engraçado, assim, foi na Bahia, e aí os caras caíam no Finch e eles iam lá para tentar fazer a fraude, né? Em simultâneo com o cliente. E aí quando prenderam lá, foi uma ação bem interessante com a polícia,
os caras estavam sentados, assim, ó, era como se fosse essa mesa aqui, tinha várias redes, os caras deitados, cada um na sua rede, e os computadores tudo na mesa. O computador que apitava é porque o cliente caiu, o usuário caiu. Aí o cara levantava da rede, ia lá, voltava. Cara, foi um negócio assim incrível, incrível. Então, é organizado o negócio. Great place to work. O negócio o negócio é organizado, né? Em central de atendimento, a gente vê um monte de coisa dessa, né? Então, você sempre vai incluir camadas adicionais, ou por uma questão de eficiência, custo, ou porque a tecnologia modernizou e você tem um risco novo. E essa necessidade de modernização é importante. Então, aí você põe uma outra camada, você põe um liveness. Beleza, assim, eu consigo manipular, fazer o Photoshop, né? O Zen tá fortão, né? Você consegue mudar. E aí você põe um liveness. Agora me prova que tu tá vivo. Beleza, eu vi que a foto você é você, mas agora me prova que você está vivo, não é um avatar. Então você coloca uma camada adicional, mas isso daqui o custo foi lá em cima. As empresas falam assim, não dá para operar. Se eu pagar, assim, tem custo que... Imagina, um banco com milhares de transações diárias. O custo disso é infinito, né? E aí você passa a ter uma mudança, e veio tarde. Porque, assim, pensa, em 2016, 2017, a gente já estava vendo questões de variável digital, que isso, redes sociais já utilizavam muito melhor, empresas nativo digital usavam muito mais. Então, você começa. Hoje está bombando de temas sobre identidade digital, porque não adianta mais, biometria não vai salvar. Se você está no transacional, vai fazer um Pix ali, se eu garanto que o cliente é o cliente mesmo, eu deixo ele transacionar um valor mais ou a menos. Se você usa face, é caro. Mas, eu estou falando que é a mesma geolocalização, o dispositivo da pessoa, com o mesmo hábito, ele segura com os mesmos trejeitos. É quase, vamos dizer assim, uma árvore de decisão para que você tenha uma relação de custo-benefício importante e o negócio pare de pé, né? É isso. Se você pegar, vamos dizer assim, extrapolando muito, né? Se todo o processo for assim, beleza, eu vou mandar uma pessoa aí que vai pegar na sua mão, vai ver se você é você mesmo, beleza, não ia ter nenhum problema. Mas isso aí quebrar, porque a conta não ia fechar nunca, né? E mundo de segurança não tem bala de prata. Não adianta, você vai falar assim, a biometria vai salvar... Não. É um conjunto eu lembro que numa outra empresa a gente colocou lá a questão de biometria, o custo quando o usuário trocava de celular, porque eu precisava validar se esse celular era dele mesmo. O custo de biometria aumentou muito. Quando eu passo a ver o comportamental, ele esqueceu a senha, eu não preciso pedir biometria. Eu tenho um custo alto. Mas, ele pediu para trocar a senha, está na mesma geolocalização, não mudou de dispositivo. Qual que é o risco que eu tenho? Obviamente, cada situação, cada empresa vai ter a sua avaliação, mas, eu estou falando que todo o perfil comportamental, o rastro digital que ele está me deixando, é ele? Para que eu vou pedir uma biometria? Então, as empresas precisam criar os fluxos pensando nisso, né? Como eu consigo ser eficiente em situações em que eu consigo fazer uma... E até para o cliente mais transparente. Nossa, eu troquei a senha... que experiência, coisa linda, né? Assim, consegui comprar, consegui viajar, fez uma autenticação ali. Até assustei, comprei, nem sei... Até que agora tem alguns bancos que estão colocando como opção, não só para análise interna, mas para o público de, olha, esse é um lugar seguro, então esse lugar aqui eu posso transacionar mais e etc, né? Exato. Então, até o risco, né? Assim, se a pessoa nunca transaciona em determinados horários... Você tem que ter uma inteligência para falar assim, nesse período, tá fora do comportamento dele e transacionar alguma coisa diferente de X fatores. Vamos alertar. Ou segura essa transação, confirma. Vamos dar uma segurada, dá para confirmar? Obviamente, com o Pix o desafio é muito mais complexo, né? Mas, assim, tem coisas que você consegue dar uma segurada. Antes de enviar um produto, né? Mandar para o correio, validei. É importante fazer aqui a utilização e conseguir adaptar as tecnologias dentro do seu motor de decisão, seja ele qual for, seja financeiro, mundo, né? Assim. Muito bom, cara, muito bom. Eu quero continuar explorando ainda essas questões do seguinte. O quanto que você viu assim, de mudança ou de evolução do lado da tecnologia também? Porque, assim... A gente está falando que, beleza, tem a engenharia social e tem um hábito, etc. Mas são todos os casos que tomam para esse momento? Ou, sei lá, a gente também melhorou do outro lado e fala assim, olha,
A partir disso, eu já consigo autorizar hoje coisas que eu não autorizava antigamente, porque sei lá, já está mais adotado no processo, o ambiente logado ele está mais seguro do que era antigamente, eu não sei. Estou tentando vislumbrar se as aprovações automáticas também acabam aumentando por conta de novas tecnologias, por exemplo. Sim. As novas tecnologias que vêm, então, basicamente, o que acontecia, né? Assim, você tinha que fazer a identidade digital do usuário, você concatenava no começo, você concatenava lá uma combinação de coisas. Hoje você tem tecnologias que conseguem segurar muito melhor, fazer essa identificação muito mais forte. Então, se tiver uma variação, se trocou a linguagem do celular, muda a minha identidade ou não, né? Do celular. Não sei. Então, você começa a ter técnicas para segurar. Né? Obviamente, o geolocalização, você consegue ver se o celular está routado. Né? Se tem um jailbreaker. Você consegue ter na tecnologia validações que você deixa muito mais difícil a vida também do fraudador, porque você tem novas proteções vindo. Né? Mesmo a biometria, como ela é hoje, o avanço dos algoritmos de score, a própria evolução do machine learning, você consegue ter uma acurácia muito melhor. E a fraude no onboarding digital, se bem construída, hoje você tem fraude praticamente zero nos dias de hoje. Você tem SERPRO, você tem bases positivas. É muito difícil hoje, se você conseguir fazer bem ali amarrado, dentro do seu segmento que seja, você consegue fazer uma prevenção à fraude bacana. Mas você tem que sempre ficar atento, né? Mudou a forma de ataque, agora tem identidade digital. Os caras falam assim, não, eu só posso usar, só tem o PDF do governo. A galera inova e você vai ter que mudar. Mas os processos, e você faz essa amarração de árvore de decisão de regras, você consegue tomar, fazer uma estrutura dentro do seu processo que você consegue proteger vários pontos e viabilizar o negócio. Né? E a identidade digital hoje, com força, eu consigo aprovar ele de maneira muito mais fácil. Se ele vai recomprar um produto meu, cara, se eu já conheço o perfil, é uma identidade do cara, não quero nem saber, aprova, segue o jogo, sabe? Então, eu melhoro muito a eficiência do meu processo como um todo, né? Dentro da tecnologia. É bom até para a gente aproveitar esse outro lado. Como que a identidade digital ela também pode viabilizar novos negócios. Então, a gente está falando aqui da parte de prevenção, etc. E aí, do outro lado, tem mais aprovações automáticas, etc. Mas o que você viu de novos cases ou até novos processos ou produtos, serviços, que esses avanços também promoveram, né? Então, do lado de não só prevenir perda, mas também gerar receita ou ganhos nesse sentido. E aí, de novo, pode ser tanto soluções internas, cases, ou até novas empresas mesmo por conta de tudo isso que a gente está vendo. Eu não tenho tanto exemplo maneiro, e eu vou explicar por quê. Porque, assim, muitas empresas vendem também a tecnologia de um jeito que ela não está tão madura. Né? A gente tem exemplos aí você vai no mercado comprar naquele mercado autônomo que pega, né? Esse aí. Né? E quando você vai ver, tem um monte de indiano atrás ali apertando o botão. Né? Então, assim, isso acontece muito no mercado. Mas, assim, essa questão desse exemplo que eu dei, de você conseguir utilizar o comportamental, a biometria comportamental desse cara, para viabilizar a identificação dele e conseguir com que ele transacione bem dentro da sua plataforma, seja financeira, seja o que for, betting, tudo mais. Qualquer coisa que você pensar, você consegue. Quando você consegue fortalecer isso, você melhora os processos automáticos. Então, o que eu experiencio hoje dentro daquilo que a gente faz... o meu processo ele está praticamente 100% automatizado. Eu tenho pouca necessidade humana de intervenção hoje, realmente. Né? E pensando aqui, estou falando de 2, 3 anos atrás em outras companhias, não conseguem fazer isso. Né? E até hoje já não consegue fazer isso. Por quê? Porque tem um sistema legado, porque não é compatível. Às vezes é uma empresa nova que está tentando, né, uma startup, uma fintech, não tem uma galera especializada que se dá para pagar mais. Então, assim, o mercado ele também tem muitos níveis de maturidade. Tu pega os grandes bancos, eles estão preocupados de como eu posso ter uma gestão centralizada na identidade do usuário. Né? O SIM que está saindo,
põe lá, via blockchain e tal, mas assim, não atende todo mundo, né? Então você tem nichos. O que eu gosto de botar em consideração também, que é o ser humano. Então, assim, no Brasil, a nossa inteligência média, infelizmente, é muito triste, mas é baixa. O nosso QI média é 80, 83, se não me engano. Né? Assim, tem chimpanzé com mais inteligente que isso. Então, assim, você pega o Japão, a inteligência média é mais de 100. É difícil também. Aí você pega o cara que está no interior do interior de uma localidade que não chega... Cara, como que você... O Brasil tem um desafio, por ser tão grande, de você conseguir espalhar a tecnologia e as novidades de uma maneira homogênea. Então, acontece muita coisa em tempos diferentes, mesmo o governo. Né? O Banco Central tem feito coisas incríveis aí, mas, assim, tem um desafio. Tem desafio político, né? Pô, como que fica todos os centros de identificação do Brasil se a gente tem uma identificação única? Né? É complexo. Por que não faz igual o Canadá? Que o Canadá é via tokenização também, você faz, é integrado com a saúde. Veja, pensa, assim, hoje se você faz alguma coisa aqui em São Paulo, tem alguma situação em São Paulo, e em outro estado, a polícia não se conversa. Então, a gente tem níveis diferentes da sociedade e que muitas vezes isso dificulta a sinergia de proteções. Por exemplo, você vai na China, eu vi um vídeo muito maneiro do cara testando vamos ver se essa biometria aqui da China é embaçada mesmo. Pô, cadastrou o cara. Ele falou assim, agora eu vou correr. Começou a correr lá pela China, não sei o quê. 7 minutos. Deram o alerta, apertou o botão. 7 minutos depois que apertou o botão, acharam o cara. Você vê o nível, né? Isso para proteção. E pensa, antigamente, isso são as aplicações de uma identidade digital, né, modernizada. Você pode ir para a segurança de pessoas, tem muita gente, você tem que ter um controle das pessoas. A inteligência, você precisa de inteligência para saber como você melhora a saúde, como que você melhora um monte de coisa. Se está integrado, eu tenho uma visão 360 do usuário. O lado bom é que quem é justo e que faz as coisas corretas vai ser beneficiado do sistema. Né? Pô, o cara que vai ter medo é o cara que fala assim, putz, eu falei plano de saúde que eu não fumo, mas eu fumo. Só que aí vai pegar o negócio coligado, pô, eu vi que no exame aqui, aí teve no outro, aí no outro estado, você vai ter cliente informação. Platinum do Marlboro. Exato. Aí você junta aqui a informação, você consegue tomar uma decisão. Então, assim, para serviços, o Canadá tem feito coisas interessantíssimas ali, né? A China. Então, a gente tem vários exemplos aqui, mas o governo está numa pegada diferente com tecnologia. Tem as questões populistas para ganhar voto, mas assim tem uma questão de planejamento e desenvolvimento do país para conseguir ascender, né, a níveis... mudar patamar. E hoje a gente tem capacidade. Quanta gente está preso, ou gente que está com mandato, a gente não prende porque você não consegue. E isso funciona para tudo. Rede social. Se o cara tem essas coisas e eu tenho um comportamento dele, por que será que eu não consigo também identificar um cara que está fazendo coisa maliciosa? Sim. Então, muitos processos não interagem, né? Você tem que adequar. Aí, assim, há muitos projetos. Assim, bastante tem uma dor de cabeça, porque alguns conseguem entregar, outros falam, pô, eu vou precisar de mais um mês aí, porque não está funcionando. Ou na solução interna faz um bambu com arame ali para resolver a treta, manda manualmente. Então, assim, são vários níveis. E aí se aproveita disso. Tem fraude hoje que eu não acreditei quando vi. O cara tá tentando fazer uma fraude. Ele roubou o RG da pessoa. E ele fez assim, estilo antigo mesmo. Botou uma peruca. Pô, peraí. Ele botou uma peruca. E assim, era o Ronaldinho Gaúcho de peruca. Caraca. Não dá para enganar, sabe? Mas os caras tentam ainda. Então, passa, até né? mesmo no mundo da... né? E se ele tenta, é porque algum lugar tá passando. Porque você tem um monte de empresa aí que está começando que ainda não tem como fazer na complexidade. Então, tem oportunidade para segurança, bicho. No Brasil, tem oportunidade para chuchu. Então, eu queria até entender, aproveitar e perguntar para o Daniel também, é o seguinte. Uma das coisas que o Vitor comentou também é que antigamente a gente não tinha essa parte de API tão desenvolvida e agora a gente tem. Então, essa validação de identidade entre APIs, e aí até... a parte de certificação, isso tem aumentado muito, né? Então, para esse sistema já está todo automatizado, é porque, cara, isso está comunicando com o mundo, vamos dizer assim, dentro do seu ecossistema e fora o tempo todo. Como é que tá também essa questão de identificação, por exemplo, nas APIs? Porque aí quando você sai do indivíduo e vai para sistemas,
Aí muda. Como é que fica a questão do hábito? Assim, é só a credencial, assim, ou tem que ter a credencial e mais alguma coisa que complementa também para você identificar que, beleza, essa chamada aqui, vamos fazer. Não, chamada suspeita, sei lá. Sim, é recomendado na MFA, né? Você ter mais de um fator aí de autenticação, né? Utilizando o ser, o saber, o ter, mas, né, pegando algum desses conceitos, é sempre importante que você tenha, além da identificação, algum outro componente para trazer essa dificuldade, né? E com relação à comunicação de API, tem várias soluções aí que conseguem compreender, né, os problemas que tem, eventualmente as falhas que tem, e certificado digital também, né? Certificado digital, eu diria que é o básico, né? Porque você já fecha a comunicação, você mitiga muito de um eventual problema que você possa ter de vazamento, etc. Mas você tem outras soluções aí que conseguem te ajudar a ajustar a forma que a API se relaciona, né? A gente está conversando muito agora com fora de casa, né? Então você está muito mais exposto a ser interceptado, talvez, sei lá. Sim, sim. Hoje em dia, a abertura, e eu trabalho, uma das verticais que a gente trabalha é o segmento financeiro, né? A gente vê o desafio, porque assim, o banco, ele antes era uma caixa fechada, que ele olhava para dentro de si, tinha assim alguns atacantes ali, mas, né, tava lá dentro da caixa forte dele. E hoje em dia eles estão tendo que se abrir muito forte, né? Não só no Open Finance, mas como outros relacionamentos, né? Às vezes até com outras empresas do próprio grupo, né? Você abre essa comunicação. E isso pode propiciar um ataque ali, né? Alguma coisa. Então, você ter esses, né, níveis de segurança é imprescindível. Não tem nem como pensar em algo diferente disso, né? Eu lembrei de uma situação que eu lembro quando a gente criou um processo no banco uma vez, foi muito engraçado, que era assim, você abre a conta digital, mas para finalizar, tu tem que ir na agência e carimbar. Mas que caramba. O certificado digital, coisas desse tipo. Eu acredito até que o cartório, como é feito hoje, poderia ser de uma maneira completamente diferente. Mas aí é o que eu falo. Quanto que os sistemas, no ecossistema do Brasil, está preparado para isso? Para mim é inconcebível. Cara, eu vou tirar uma segunda via, que não sei o que, tá tudo no celular. Então, está mudando a relação. O cartório vai mudar, muitas outras áreas vão mudar, né? Então, como que você se prepara? Mas, infelizmente, nem todo mundo. Para mim é inconcebível. Cara. Se você fazer um contrato, hoje até contratação, bicho. Você vai ser contratado, assim, sério que eu fui aí 15 vezes na empresa fazer entrevista, o meu trabalho vai ser 100% remoto e eu tenho que ir aí assinar um contrato. Mas você tem certificado digital, cara, com criptografia a nível, assim, altíssima. Não tem sentido nenhum, sabe? E ele é inclusivo, porque quando você utiliza a tecnologia para autenticar o seu usuário, seu colaborador, seu cliente, seja quem for, você viabiliza muito mais negócio. Sim. Eu posso contratar gente de fora, eu posso falar com quem que for, eu posso fazer uma audiência. A pandemia ajudou muito para você ver a evolução tecnológica. Você pode fazer registro do ponto. Ah, não, eu sou deputado, eu não vou trabalhar hoje porque eu não tenho como embatar o ponto. Não, aqui, ó. Digital, vamos fazer audiência digital. Não tem desculpa mais para ninguém trabalhar, não. Não, hoje eu não vou porque... Não, junta todo mundo lá no digital e trabalha. Tem formas. Mas aí tem interesses, tem N outros fatores, né? Mas você sabe, Zenco, você tocou num ponto interessante da questão da utilização do certificado, né? Uma coisa que sempre pegou é a questão do custo. Putz, ter o certificado digital é caro, é não sei o quê. E a gente sempre ficou pensando em como que a gente consegue viabilizar isso. E hoje nós temos uma solução, por exemplo, que a gente dá o certificado para a pessoa, dá, de graça. E ela paga por transação. Então, putz, vou assinar um documento, é X real. Vou fazer tal coisa, é Y real. Então, e esse modelo, a gente até conversou num outro episódio da série, e esse modelo ele é tão interessante que pode ser o usuário pagando, se o interesse for dele para com aquilo, ou pode ser a empresa subsidiando, se o interesse dela for que ele acesse o sistema dela. Que ela quer que aumente a segurança do que ela vai receber ali, né? Isso, exato. Então, assim, a questão preço, ela vai meio que por terra. É óbvio que se houver milhares de transações em cima daquele usuário, vai ter um custo mais elevado que adquirir no modelo tradicional. Contudo, aquela empresa ela vai estar ganhando muito mais dinheiro e vai ser peanuts, né? Vai ser nada aquele valor.
Então a gente percebe que existe hoje tem uma questão cultural muito forte em cima disso, né? De, putz, é caro, sempre foi caro e às vezes fica um pouco fechado. Mas no modelo que a gente tem hoje de atuação no mercado, na Solute, a gente consegue viabilizar, né? E trazer uma identificação forte como um certificado de CP Brasil, uma assinatura qualificada e tal. Esse daí eu acho que é o maior desafio no Brasil hoje. E é o que facilita ter engenharia social, que é o conhecimento, né? Assim, aquele ponto que eu falei da inteligência média do brasileiro e tudo mais. É difícil, né? E muita gente cai em golpe, muita gente cai em um monte de coisa. Pô, eu vi outro dia uma entrevista de zoeirinha, assim, né? De humor. E o cara falou assim, ó, seu filho tá viciado em Free Fire. Muita gente já viu isso, né? O que você vai fazer? Não, tem que tirar, não pode, essas coisas de modernidade. Nem faz ideia o que é. Uhum. Então, assim, é difícil, é caro. Ou funciona. Assim, a minha mãe, gente, minha mãe é uma mulher, assim, de tecnologia, assim, tem as coisas... Mas tem coisas que ela tem dificuldade. E eu pego meu filho, ele fala uns negócios, e assim... todo mundo da tecnologia. Obviamente não dá para saber tudo. Eu falo, caraca, bicho. Tem coisa que eu aprendo com meu filho para aplicar no trabalho. Porque ele fala, não, papai, eu fiz isso. Você fez isso? Peraí, porque senão isso aqui tem uma brecha aqui. Deixa eu anotar. Não, assim, tem ideia. Esse dia eu fui viajar e assim, hoje todo mundo já usa o mesmo número ou usa o chip digital e tal. E, cara, tava acostumado a comprar o outro chip lá. E, cara, troquei de chip. Aí as pessoas estavam comigo, caraca, tá igual os maias, os incas, botando outro chip no seu celular. Falei, cara, e questão de anos, assim, tipo, um negócio que há poucos anos atrás, beleza, ninguém ia falar isso, hoje já fala assim, cara, que é isso, cara? Tá botando ficha no celular, cara? Que é isso, assim? É um negócio meio... É muito rápido, assim. É muito rápido. E tá exponencial, né? Assim, várias discussões da inteligência artificial. Se prevê que boa parte, 60% dos trabalhos que tem no Brasil, entre 5 e 10 anos, vão deixar de existir. E é verdade, vai deixar de existir. E até mesmo a função de programador vai deixar de existir. Você não vai precisar mais programar, mas você vai precisar saber como ensinar. Né? Então, você vai ter que saber ensinar, você vai ter que saber usar lógica. Então, obviamente, novas profissões são criadas. Né? Assim, o Pareto ali, você tem saldo positivo de empregos que vão ser criados que não existem hoje. Uhum. Mas é difícil, né? Você tem aí aquele negócio do ser humano comportamental, mais uma vez, que eu sempre caio. Tem insegurança, tudo que é novo dá medo, você não tem certeza e tudo mais. Então, é esse equilíbrio. O quanto que... Assim, acho que para mim o que tá ficando... Eu tô até invertendo a ordem, porque no final a gente gosta de fazer um balanço, assim, do que ficou pra gente no episódio. Mas tá ficando muito para mim essa questão do comportamento para compor a sua identidade. Vamos dizer assim, porque além de você mostrar quem você é, você prova porque você tem aquele jeito e tem teu hábito. O quanto que outras áreas também podem consumir desse tipo de informação para gerar negócios. Você até comentou algum caso do e-commerce e tal, a gerar ofertas, etc. E até onde você também acha que pode ser que tenha um conflito ético também? Eu acho que, putz, de repente aqui... De repente é uma barreira, acho que, putz, olha, dá uma parada até aqui, mas esse aqui dá para usar. Como é que você vê um pouco essa dualidade? Porque é uma informação rica, com certeza. Agora, como é que isso também pode ser usado e até onde talvez faça sentido? Eu acho que tudo que é novo vai poder parte da sociedade para a gente saber o que é tolerável ou não dentro da nossa sociedade, né? E eu gosto sempre de fazer esses paralelos, porque na Índia, em alguns lugares, você não come vaca porque é sagrado. Né? Então, essa questão do certo e errado, em algumas questões, também é sócio-histórico-cultural. Então, tem que considerar isso. Né? Mas, por exemplo, você consegue gerar mais negócios aqui. Esse exemplo do e-commerce, assim, eu lembro que uma empresa de farmácia, eu fui aprendendo, foi marketing digital. Valtinho Savaglia, obrigado.
Bom, inclusive tem que falar com ele pra ele pagar a cerveja aí pra gente. Pelo amor de Deus. Mas, Valtinho, grande mestre, assim, aprendi bastante coisa dessa questão do marketing digital, e nele você coloca essa questão de você conseguir clusterizar o perfil do usuário, entender ele, conhecer ele, saber a identidade dele, você faz uma campanha assertiva. E aí tem um dos exemplos de mercado, que era uma empresa que vende produtos, né, mercado, e identificou o perfil da moça, né, a moça que acessava, que não sei o que lá, assim, adolescente. E começou a mandar e-mail de produtos de grávida para ela. Inclusive, eu lembro até o nome dessa empresa. E era lá de fora, lá dos Estados Unidos. Se não me engano, era Target, eu acho. Enfim, mas é um exemplo famoso de como é que a predição foi além do aí você começa o questionamento moral, né? Pô, será que eu invadi? Pô, a menina começou a receber um negócio lá que foi assertivo. Não dá pra negar que foi. Pô, e ela falou assim, minha filha, adolescente, vocês estão me dando coisa de grávida, não sei o quê. E o comportamento... A família descobriu que a filha engravidou. Por causa da ação assertiva. Fala, caraca. Velho. Por conta do comportamental. Então, aí você vai, né? Até onde eu posso capturar, até onde, cookies, né? O próprio Google tá nessa conversa, né? Mas você tem gente ruim, então assim, não pode usar cookie, não sei o que lá. Mas você pode criar um cookie zumbi. Cookie zumbi é assim, você pode tentar deletar, você vai fazer uma praga e ele vai ficar lá. Mas a gente também não tá entrando no modo que os cookies vão acabar, se não me engano. Eu tinha visto alguma coisa nessa... Não, mas eu digo assim, é um exemplo, entende? Assim, você vai fazer as proteções, você vai fazer as coisas, as empresas devem se adequar, e aí por isso que eu falo da regulamentação. É importante o papel do Banco Central de fiscalizar, entender quais são as discussões que precisam acontecer na sociedade, né? Ou até mesmo no âmbito governamental. Isso tudo é importante para a gente saber. Pô, até aqui vai, até aqui não vai. Pô, a inteligência artificial cria uns negócios incríveis. Eu vi outro dia lá o Silvio Santos cantando rap, cantando anime. Foi maravilhoso. O Silvio Santos. E no anime. Só que você pode ter pessoas que estão usando isso para fazer o Gabriel, né, nudes dele. Deus me perdoe. E pode usar de uma maneira ruim. Então você sempre vai ter. O bom é que isso aí tá livrando muita gente aí, cara. O pessoal tem as coisas acontecendo aí. Não, isso aí é inteligência artificial, não sou eu. Eu não tenho mais culpado de nada. Não, agora vocês estão se livrando. Todo mundo é inocente agora. E a gente tá caminhando pro final aqui. E eu queria pedir para você compartilhar também com a nossa audiência algum tipo de conteúdo, referência, case, enfim, qualquer coisa que tenha te chamado a atenção nos últimos tempos dentro dessa área que possa ser interessante para quem está ouvindo, usar como uma fonte de aprendizado também, acho que desde um case, de um vídeo, um livro, uma conversa, enfim, qualquer algo nessa linha assim que vai agregar também para quem está nos ouvindo. O mundo de prevenção à fraude e o mundo do que eu atuo, por muito tempo não tinha nem formação. Há pouco tempo atrás, você não tem formação de prevenção à fraude. Não existe isso. Então, muito do que eu aprendi e muito do que eu fiz até hoje foi com... Foi deixando passar a fraude. Tá rolando o show. Mas, às vezes, passava uma pra você tomar uma porrada e aprender. Mas igual crédito. Não tem como aprender dar crédito se você não tomar um... Não tomar de vez em quando. É isso. É um apetite de risco. Mas, assim... Eu aconselho a galerinha que está aí estudando, as faculdades são boas. Eu sou um pouco cético desde quando... É para estudar, gente. Não estou falando que não é para estudar, não. Mas, assim, o modelo tradicional hoje que a gente tem de educação, acho que já não chega mais na necessidade que precisa. Teve gente excelente que eu já entrevistei para trabalhar comigo, que não tinha faculdade, mas fez um curso especializado, sabe, de inteligência artificial do Google, que não sei o quê. Pô, então, a educação também mudou. Então, assim, e muito das profissões que vão existir no futuro ainda nem não foi criado. Então, acompanhar essas tendências, né? Inteligência artificial generativa, como que você consegue ter lógica da programação, e a lógica da programação não para você programar, mas para você entender como funciona a lógica em si por trás das coisas, porque isso vai fazer com que você consiga criar a lógica dentro do teu fluxo. Existe, não sei se você vai saber isso, mas
eu fico pensando assim, existe algum tipo meio de hackathon de prevenção à fraude ou de segurança? Porque eu fico pensando assim, como é que a pessoa tem contato com este mundo antes de estar nele e que não seja fazendo a fraude, né? Tô falando do lado da prevenção aqui. Fraudador ético. Como é que... às vezes o pessoal, não, vou botar um time contra outro e aí, enfim, tem... Não sei se existe algo nessa linha. Não existe, mas patrocinadores que quiserem criar um negócio assim, ó, deve existir, mas assim, não é forte. Tem muitos eventos puxados por vários fornecedores, vendors, pessoas do mercado mesmo para tentar fomentar isso. Mas ainda é muito complexo. Eu não vejo ainda tanta coisa assim nesse sentido de desenvolvimento. Tem alguns colegas de mercado também estão abrindo empresas de educação focadas em segurança, mas eu ainda vejo como tem muito espaço para evoluir nesse sentido, sabe? Legal. Inclusive, por exemplo, sei lá, no mercado mais maduro nesse sentido, por exemplo, de ciência de dados, você vai ter, as competições lá, e tem gente que ganha prêmios, etc. E é uma forma da pessoa também interagir mais ali na prática e não chegar tão crua com a realidade ali do mercado. Bom, queria te agradecer aqui pela presença, Vitor. Foi bom demais você compartilhar aqui a sua trajetória, alguns causas aí, a sua visão de mercado. E eu queria também perguntar pro Daniel, cara, pra gente fazer o nosso balanço também, pra você que fica desse papo de hoje, assim. Sim, o que fica, na verdade, é que o Zenko, ele consegue ludibriar bem, que ele chegou falando, estou nervoso. Tô nervoso. Deu um show. Exatamente. Soltou piadas e foi super... Parabéns pelo desempenho aí, mas sobre o assunto, o Zenko trouxe muitos insights legais. E perceber como que funciona, né, a questão, trazer a vivência dele, como funciona por trás das liberações, né, assim, você enquanto usuário lá na frente, você não tem a menor ideia do quanto isso, de como isso acontece, ainda mais os que não são fraudadores, né, então você passa por uma validação prévia por conta do seu desempenho, por conta da sua, não desempenho, mas por conta da sua atividade recorrente e tal, e entender que tem essa inteligência. Acaba que deixa um pouco mais confortável no sentido que se um atacante tentasse passar por mim e não souber muito bem meus hábitos, ele vai ser travado ali na rede da segurança. Então, acho que trouxe muitas informações relevantes aí. Muito obrigado. Boa, para mim, como eu te falei, acho que ficou muito forte essa questão da identidade digital, ir além das credenciais. Obviamente, são vários fatores, mas mais do que esses fatores, assim, é somar o hábito. E o hábito, ele... no meu entendimento, ele não vai ter fim, né? Porque você só vai acumulando informações e entendendo padrões, etc. Mas existe uma janela, porque para você entender hábitos, você precisa de tempo. Sim. E no começo você não entende o que é hábito, então você... Sem histórico. Você cruza o dedo e vai aprender. Obviamente, a gente ainda não deu tempo de entrar em todo esse espaço, mas eu imagino que exista uma rampa ali até você falar assim, cara, agora é habitual, daqui para frente vai funcionar. E é legal que, por exemplo, e aí, de novo, final do episódio, a gente começa a viajar aqui no futuro, nas ideias, etc. Por exemplo, o Open Finance, quando o cara vai te compartilhar o histórico inteiro do outro banco, você antecipa essa história do hábito, quando você está falando só do dado financeiro. Mas aí os outros dados que vêm juntos, os dados digitais, do fingerprint, do modelo, por que não, em algum momento no futuro, isso também vai compartilhar? Você fala assim, cara... Esse é o meu iPhone aqui, irmão. Fica tranquilo que eu faço qualquer coisa com ele e tal. Então pode ser que no momento a interoperabilidade possa chegar até nesse nível aqui de informação, porque a nossa carteira junta as credenciais e hábitos também. E engraçado, quando você tocou nesse assunto que a nova sofre porque não tem o histórico, na hora veio esse mesmo insight que você deu de tipo, por que já que o dado é meu comportamento, por que não eu não posso já alimentar um outro player que me interessa em algum momento ou por algum motivo, né? Exato. É um negócio interessante. Eu faço compra de madrugada, eu faço assim, faço assado. Eu fico bem incomodado quando não autorizo e tal, mas às vezes você tá viajando, você entende. Então, recentemente eu tava viajando, mas assim, eu abasteci o carro 1 da manhã, ou meia-noite. Passou. Beleza. Aí eu fui dirigir de madrugada, aí eu tinha que entregar o carro com o tanque cheio para pegar o avião para vir embora. Aí, ia das 5 da manhã, não passava de jeito nenhum.
E negada. Eu trocava o cartão, negava o outro cartão também. Falava, pelo amor, vocês estão se conversando aí, não me deixa abastecer esse troço. Aí o de uma outra pessoa que tava comigo, aí passou. Aí foi. Óbvio que você fica incomodado na hora, mas no final do dia, cara, você sabe que, cara, é pra te proteger também, então faz parte. Realmente tava fora do habitual. Não costumo ficar abastecendo o carro de madrugada em outros lugares aí do planeta. Mas, enfim, foi um excelente episódio. Super obrigado de novo por compartilhar aí todo o conhecimento. Zenco realmente ficou falsa, ficou aqui se fazendo de humilde no começo do episódio, que não ia realmente, não sei como é que vai ser e tal, mas tirou de letra, inclusive deve vir mais vezes, a gente tem mais coisa para conversar. E eu quero agradecer a audiência. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Let's ID. Falamos sobre identidade digital, ampliamos o escopo, então essa série está sendo muito legal para entender essas possibilidades desse novo mercado e, na verdade, não é novo, né? Mas eu acho que é um mercado que se atualiza a todo momento, né? Então, essa questão do hábito, enfim, vai ficando cada vez mais complexa e vocês continuam acompanhando a gente aqui. Sou Gabriel Pereira da Let's Media, dividindo a mesa com o Daniel da Solute e reforço o convite. Se vocês estiverem precisando de qualquer tipo de solução que envolva a autenticação de pessoas, credenciais, onde a gente está falando aqui em certificações, autorizações, contratos, assinaturas, etc., podem procurar o time do Solute, eles têm soluções personalizadas, independente do seu tamanho, com certeza eles vão poder te atender. O link de todo mundo está na descrição do episódio. Obrigado por assistirem mais uma vez, a gente se vê na próxima. Valeu!